Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mark Lago aqui da Mais Trânsito, uma escola especializada na formação de instrutores, diretor de ensino, diretor geral. Olha só, parei aqui rapidinho para falar com vocês, dono de autoescola. Eu tenho visto algumas empresas que atuam aí na questão de lançamento, de marketing, né, para as autoescolas, um trabalho muito legal, parabéns. Também outras empresas, outras pessoas que têm aí se destacado com relação à gestão de CFC, trabalhar essa questão de custos e etc. Agora, eu tenho visto poucas pessoas falarem sobre questão do produto em si, né? Quando a gente fala em CFC, em produto, ele tem a ver com o processo de ensino, né? O processo de ensino, esse processo de ensino é o produto do CFC. Ou seja, produto não é algo físico só, produto é serviços e bens que são vendidos. Então, dentro da tua empresa, você tem um produto. E quando você tem um produto que talvez ele não condiz com o que o mercado espera, que o mercado enxerga como algo valioso, você tem algo que é muito difícil vender, né? Ou seja, o processo de venda ele é muito difícil. Dentro disso não tem como trabalhar diferenciais. Então, hoje, eu enxergo que o produto, o CFC hoje, ele está um pouco incongruente com o que realmente o mercado ele espera, mesmo que esse mercado não entenda sobre detalhes desse produto. E eu queria te dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa quando busca uma autoescola, um aluno, geralmente ele busca essa autoescola querendo passar no exame, né? Ela chega lá e fala, quanto que é a habilitação e tal, eu quero passar no exame, ou seja, meu objetivo é passar no exame. Só que essa pessoa que busca ali esse CFC, ele não entende que passar no exame não significa aprender de fato a dirigir. Ele acha que passar no exame é aprender a dirigir. Tá? E aí, quando ele vai para o CFC realmente fala, não, tudo bem, aqui você vai passar no exame. Aliás, o nosso índice de aprovação é muito bom. Só que o CFC, ele sabe que passar no exame não significa dirigir, né? Não significa dirigir. E aí o que acontece? Essa pessoa ela passa por um processo, tá? Que ele não é nem um processo de ensino de fato. A maior parte das autoescolas não tem um processo de ensino. O que ele tem lá é um processo de facilitação de um processo burocrático. Então a maior parte dos CFCs não enxerga aquilo como um processo de ensino, mas como um processo de facilitação em questões burocráticas, né? Enfim. E aí, esse aluno ele passa por esse processo, geralmente ele vai para exame, passa no exame, e depois ele entende que não aprendeu a dirigir de fato e que precisaria realmente de mais aulas e que precisa de mais aulas. Mas depois de realmente sair do ambiente do CFC. E por quê? Porque o CFC ele não entrega aprender a dirigir, ele não entrega de fato formação, ele entrega o quê? Ele entrega detalhes e meandros que envolvem o exame. E aí aquelas pessoas que buscam o CFC também, que entendem que no CFC ele não vai aprender a dirigir, que depois ele vai ter que aprender a dirigir com pai, com mãe, etc., com namorado, com namorada, enfim... O que ele vai fazer? Ele vai querer pagar o mínimo possível. E esse que é a questão. Ele não vai valorizar o processo, porque ele sabe que aquele processo, na verdade, é algo somente burocrático. Não é um processo de ensino. Por isso que eu digo que hoje nós precisamos urgentemente, porque eu também faço parte desse mundo, mas nós precisamos urgentemente iniciar um processo de reestruturação didático-pedagógico. A gente precisa ter um processo de valorização. E quando eu falo em valorização, eu não estou falando de valorização do mercado pagar mais, não. O mercado ele vai pagar mais como consequência da entrega realmente de valor, quando ele entregar aquilo, quando ele vê aquela empresa entregando algo de valor. Então, para que isso aconteça, precisa começar um processo de valorização, ou seja, de retenção de novos conhecimentos, de novas metodologias, de novos processos, que vai conseguir entregar de fato aprender a dirigir.
E o mercado, quando ele começar a entregar, quando ele começar a perceber que essa entidade, ela não tem o foco de apenas entregar, passar no exame, mas tem o foco de ensinar a dirigir, quando essa empresa começa a comunicar ao mercado e o mercado começa a entender que essa empresa, ela tem uma preocupação com a formação de condutor, quando esse aluno ele também entende que passar no exame não significa aprender a dirigir e que, de fato, ele vai precisar realmente aprender a dirigir e que muitas pessoas acabam tendo dores com relação, eu digo assim, dores emocionais, com relação a medo, a fobia, por não aprender. E o número é grande de pessoas que passam pelo processo de formação de condutores e depois não vai dirigir. Pessoas que sofrem com baixa estima, que envolve questão familiar. Eu já atendi até um rapaz aqui, uma vez, quando eu estava com a minha autoescola, que perdeu o casamento, ou seja, ele não dirigia, a mulher tinha que ficar buscando ele em todo lugar e tal, e ele atribuiu a separação dele à questão de não dirigir. Então isso é fato, e a gente não está se importando com isso, a gente não está comunicando ao mercado que o mercado precisa realmente de fato aprender a dirigir, e que nós, ou seja, a empresa que entender isso, que reformular questão metodológica, questões didáticas, pedagógicas, que consiga entregar, dirigir, vai ter sucesso, vai ter um diferencial, vai ter o seu valor sendo reconhecido pelo mercado. Por isso que eu digo o seguinte: você trabalhar marketing, você trabalhar gestão e tal, é como você construir. Na Bíblia tem isso, né? Na Bíblia tem um texto que fala sobre isso. Jesus, ele falando para os fariseus lá que eles eram túmulos caiados, né? Aqueles túmulos, ou seja, aquelas estruturas bonitas de mármore, e por dentro tinha o quê? Tinha cadáveres, né? Então você tem uma empresa que investe bastante em marketing, que tem estrutura, que tem uma estrutura bem legal, carros novos, mas não tem um produto bom. Ela é como se fosse um túmulo caiado, onde você tem uma estrutura de mármore linda, aquela coisa linda, e por dentro você tem o quê? Você tem defunto, você tem a coisa, né, ruim, mal cheirosa, né? Enfim, então essa é a dica para tua reflexão, tá? Pensa nisso aí, comenta aí o que você achou, se realmente você concorda com o que eu estou falando ou não. Eu quero começar a gravar vídeos falando sobre isso, sobre reestruturação didática e pedagógica. Eu acredito que a mudança do setor realmente, nessa questão de valorização, ele não vai acontecer através de canetada de lei, mas quando a empresa, a instituição de ensino entende o seu papel e entrega realmente o que é a grande missão nossa. A grande missão de um CFC é formar de fato condutores, tá bom? Grande abraço, espero no próximo vídeo.